Olá, voltei para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Marcelo Silva e sejam todos bem-vindos ao canal Numismática Guarulhos. Como eu havia prometido, tá aqui o catálogo da segunda família e da primeira família do real. Praticamente completo. Aqui, no caso aqui, só tem uma moeda de 1 centavo da primeira família. Mas as outras é um pouco mais fácil de encontrar. Aí todas as moedas de 1 centavo da segunda família. Embaixo primeira família, 5 centavos. Aí depois vem na sequência 5, as de 10, as de 25, as de 50... as de R$1. Então aqui todas as moedas de circulação comum, tá? Com exceção de algumas que tá aqui nesse catálogo que eu vou tirar para colocar em outro catálogo, porque são algumas reverso horizontal, reverso invertido, efeito boné, enfim, são algumas moedas consideradas raras, né? Mas aí eu vou tirar. E aqui, como eu havia prometido para vocês, o catálogo que eu estou começando a montar. Esse catálogo aqui, as moedas que vão vir aqui nesse catálogo, elas são de 1942 até 1993, foi quando foi implantado o plano real. No caso aqui, são 65 moedas. Das 65 moedas, faltam 33 para completar uma de cada, correto? Uma de cada. Aí depois o projeto, a ideia é o que? É um outro catálogo igual esse aqui, onde a gente coloque aí a sequência, né? Então, por exemplo, uma moeda que foi cunhada há 3, 4 anos seguidos. Então, esse aqui é o catálogo que eu estou começando a montar e a gente vai começar a pegar algumas moedas desse catálogo aqui para estar fazendo os vídeos aí para vocês, até mesmo para vocês poderem entender um pouquinho melhor essa questão, né? Porque mesmo olhando os catálogos, às vezes a gente fica um pouco bastante confuso, né? Sobre que padrão monetário era, de que época que era. Vamos pegar aqui um exemplo do nosso plano, né? O plano real. Nós temos primeira e segunda família do plano real, tá? Então você tem duas moedas aí que são de 25 centavos e de materiais diferentes. Para quem não é da época, né, e pode vir a querer entender, estudar, fica um pouco confuso. O mesmo se dá com as moedas antigas, essas moedas de padrões monetários antigos, certo? E aí, para falar um pouquinho sobre isso, ó, eu separei aqui, ó, vou mostrar. Desse catálogo aqui das moedas que eu tinha, eu consegui montar apenas, eu vou chamar de família, vou chamar apenas de família essas moedas. No caso aqui, ó, Plano Brasil Novo Cruzeiro, que foi de 90 a 93, ou seja, 3 anos. E são 7 moedas, de 1 centavo, de 5, de 10, 50, 100 e 500 cruzeiros. E aqui a de 1000 cruzeiros. Então eu tenho elas aqui, ó. Até separei aqui para mostrar para vocês, ó. Essa aqui é de 1 cruzeiro, 5, a de 10, a de 50, a de 500 cruzeiros e a de 1000 cruzeiros. Ou seja, eu consegui aí montar essa família, tá? Que tem aqui no catálogo Vieira, falando sobre as características de cada uma delas. E só para vocês poderem entender, né? Antes do plano real, teve a cunhagem de algumas moedas que são as moedas do Cruzeiro Real. Essas moedas do Cruzeiro Real eram
4 moedas. Das 4 moedas, que foi antes de ser implantado o Plano Real em 1993, eu tenho apenas uma, que é essa aqui, ó. Tá? Aqui atrás a gente tem no verso dela, a gente tem o tamanduá, nosso tamanduá bandeira, que na época tinha aí uma questão bastante forte em relação a os nossos animais estarem sendo extintos, e aí teve, para valorizar, o desenho do tamanduá bandeira, tá? Outra coisa interessante também, aí rapidinho aqui, ó, falando sobre o fim do padrão monetário réis e o início de outro padrão monetário. Por quê? Quero que vocês entendam que de 1942 até 1967, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, de 1942 até 1967, nós tivemos 8 famílias de moedas, tá? Então, assim, antes de ser criado o cruzeiro antigo, nós tínhamos o réis. E aí, sobre isso, aqui no livro do Moedas Brasileiras, livro oficial, tem uma passagem bastante interessante sobre isso, tá? O cruzeiro, também conhecido como cruzeiro antigo, foi a primeira moeda a utilizar os centavos no Brasil. Sua adoção se deu pela primeira vez em 1942. O Estado Novo, na primeira mudança do padrão monetário no país, com o propósito de uniformizar o dinheiro em circulação. Foi emitida em substituição ao padrão réis, em vigor durante o período colonial, monarquia e também durante o início da República. Vigorou entre 1/11 de 1942 e 12/2 de 1967, quando, devido à alta da inflação nos anos 50 e 60, houve a necessidade de modificar o padrão da moeda a fim de possibilitar uma contabilidade mais adequada das somas que estavam cada vez mais vultuosas por conta do descontrole monetário. Assim, foi criada a moeda transitória, Cruzeiro Novo, que tinha o valor de 1.000 cruzeiros antigos, colocadas em circulação até que as novas cédulas, lançadas em 1970 e emitidas pela Casa da Moeda do Brasil, entrassem em circulação. O cruzeiro foi também a moeda do Brasil de 1970 a 1986. E mais uma vez de 1990 a 1993. Em 1942, quando foi criada um cruzeiro, equivalia a 1.000 réis. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter contribuído aí com o aprendizado de vocês em relação ao mundo da numismática. E nos vemos nos próximos vídeos, falando mais sobre as moedas desse catálogo aí. Beleza? Um grande abraço e até mais.